E o final, que a gente vai contar a evolução do paciente, né? E dizer como, resolver como é que nós vamos conduzi-lo. Então, hoje temos a doutora Morgana para apresentar o caso, nossa residente, e, na sequência, o doutor Rafael, que vai fazer, então, essa revisão no meio da apresentação. Agradecemos nossos patrocinadores, né? Então, vamos em frente. O Rafael que tem a chave do conhecimento hoje. Exatamente, doutor Rafael. Com certeza ele sabe mais do que qualquer um nessa sala, do tema que ele vai discutir. Doutora Morgana, por favor, você começa. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Morgana, sou RO de Cardiologia aqui do Instituto e vou dar início aqui ao nosso caso clínico de hoje. Antes de apresentar o caso clínico, nós trouxemos algumas imagens de raio-x para saber se alguém tem alguma sugestão, alguma hipótese diagnóstica, algum achado diferenciado. Esse é um pouquinho mais desafiador do que o primeiro, né? Mas só dizendo que o diagnóstico é o mesmo. Isso. Mas um pouco mais difícil, o próximo um pouco mais fácil. Passe o próximo. Esse é um coração com corcunda, né? Ele tem uma... Mas é engraçado que pouca gente pensaria no diagnóstico daquilo que vai ser, né? E do que vai ser. Vamos perguntar, nós não queremos saber que vocês nos digam o diagnóstico, mas que levante o braço, quem de vocês sabe o diagnóstico desse paciente? Com essa imagem de raio-x. Quem souber, levanta o braço. Você fala assim, rasgo a xerox do diploma se não for tal coisa. Quem tem a certeza de dizer isso? Vamos, então... Deixa eu perguntar uma coisa. Quem acha que isso pode ser um tumor pulmonar? Levanta a mão. A gente vai fazer essas perguntas na sequência. Não, então, mas não, nesse caso aqui. Estou perguntando nesse caso aqui em especial. Vamos, então, em frente? Doutora Morgana. Paciente MPC, 46 anos, procedente de São Paulo. Ela traz de história uma dispneia há um mês, classificada como NIRA 2, e apresentou piora dos sintomas durante a madrugada, foi quando procurou o pronto-socorro do Dante Pazanese para avaliação, que se deu em janeiro de 2020. Na época, ela negou dor precordial associada a este quadro. De antecedentes pessoais e familiares, ela é diabética, obesa, ex-tabagista, nega história própria e história familiar de doença cardiovascular. De exame físico, ausculta cardiopulmonar fisiológica, sem edemas ou sinais de congestão. E de medicamentos em uso regular, apenas metformina e sertralina, que tinha sido iniciada há pouco tempo. O primeiro exame que nós temos dela é o eletrocardiograma. Quer analisar, por favor, doutor Bruno Valdigem? Olha, não estou vendo nada que chame a atenção. Ritmo sinusal, P positivo em D2, D1, D2, D3, AVF. Tem o eixo está um pouquinho, mas não tá, o eixo está normal, na verdade, talvez o paciente mais gordinho. Tem uma Qzinha em D3, uma amplitude maior, a AVF também tem uma ondinha Q, mas fisiológica, nada que pense em, nada que pareça cicatriz. E onda P, então, uma duração parece um pouquinho prolongada, quando você olha V2, V3, é engraçado, a P está um pouquinho, vamos dizer assim, fragmentada, mas também nada que chame muita atenção para mim. Vocês estão vendo alguma coisa? Eu diria um eletrocardiograma normal. Então, está ótimo, melhor ainda. Vamos em frente. O nosso próximo exame seria o raio-x, que é o primeiro que a gente apresentou lá no início da apresentação. E agora, quer discutir, doutor Bruno? Para resumir, é uma história simples, né? Assim, uma pessoa de 46 anos, uma mulher de 46 anos, obesa, em uso de sertralina e metformina, né? E que está com piora da dispneia, vem com aquele eletro, que é difícil da gente ver nessa reunião, porque é normal, um dos primeiros que a gente vê aqui, e que vem com esse raio-x. Tá bom. Então, Bruno, você matou o diagnóstico no eletro, né, Bruno? Ficou perfeito. Diagnóstico de uma bola no peito. Eu perguntei para a doutora de Leite se podia ser uma hérnia olhando essa imagem, mas, sinceramente, não consigo fechar diagnóstico para nada daqui, não. Ao próximo. Qual a hipótese diagnóstica? Letra A, hérnia diafragmática, tumor em átrio direito, cisto pericárdico, átrio direito gigante ou um tumor de pulmão? Vamos perguntar para quem está nos assistindo. No auditório remoto, alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma hipótese diagnóstica?
Fernando Scolari não está conosco hoje. Ou alguma outra hipótese diagnóstica? Pode ser outra hipótese também. Tem a F, que é outros. Se alguém quiser, eu acho que é F, mas tem que falar o que é outro, não é só dizer que eu acho que é outro. Doutor Marcelo quer fazer comentário? Doutor Marcelo, por favor, pega o microfone. Doutor Marcelo não está? Está ali. Boa tarde, tudo bem? Bem, eu nunca vi um raio-x como esse, acho que... F. Não existe G, essa opção. G, alternativa G. Se não tivesse outra opção. Eu fico com tumor em B? DBD. B de bola. Alguém tem alguma hipótese? A gente poderia até, se quiser dar uma reformulada, ao invés de colocar a hérnia diafragmática, podia colocar a tal da hérnia de Bostalek, né? Que às vezes dá imagens parecidas com essa. Né? Hérnia diafragmática, por estar mais deslocado para a direita, a gente talvez não pensasse pelo raio-x, mas uma hérnia de Bostalek poderia dar uma imagem parecida com essa. Paulo que falou. Tenho certeza que depois da reunião de hoje, todo mundo vai acertar facilmente o diagnóstico aí pelo raio-x, né? Bacana, porque é muito simples, olhar para a imagem e já dizer o diagnóstico. Vamos então, doutora Morgana? A gente está diante de um cisto pericárdico. O nosso terceiro exame seria o ecocardiograma transtorácico. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Doutora Lívia, por favor, quer comentar? Então, pelo eco, a gente pode ver que pelas medidas, pela função ventricular, né, não tem nada de alterado, né, cavidades normais, medidas todas normais, fração de ejeção preservada, não tem nada que me indique assim, disfunção diastólica, né, para a gente pensar numa insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, mas aparece pela descrição, tem uma imagem cística, de 50 por 50, adjacente ao teto do átrio direito, sem causar repercussão hemodinâmica. Apesar de rechaçar um pouquinho a parede, não tinha nenhum sinal de obstrução ao fluxo, né? Eles não deram gradiente e descreveram assim também. Então, por essa descrição, uma imagem cística, com tônus regulares, adjacente ao teto do átrio direito, a hipótese de cisto pericárdico é muito bem-vinda, né? Queria perguntar ao doutor Tito se ele acha que essa dispneia que a paciente apresenta pode ter alguma coisa a ver com alguma repercussão do cisto, se a gente tem algum detalhe por esse ecocardiograma que ele não fez, né, mas que está olhando o resultado. Não, o cisto ele tem características, na grande maioria das vezes, benigno, né? O cisto não tem nada de maligno. Esse tamanho ele não me parece ser um cisto que seja capaz de comprimir a parte pulmonar, e geralmente os sintomas são relacionados a essa parte anatômica de compressão, seja do coração, que é raro também, e da parte pulmonar também. Então, não vejo esse sintoma como sendo tão ligado assim ao cisto, tanto pelo tamanho. E, Tito, para quem está assistindo a gente, quando você recebe um pedido, às vezes já vem, alguém já suspeitou, tinha um outro eco, né, escrito assim, cisto pericárdico. Quais são os diagnósticos diferenciais que aparecem na cabeça do ecocardiografista nessa hora? Bom, primeiro aparece como uma massa, então uma imagem é uma massa, a gente tem que, sim, tentar excluir tumores, por exemplo, não parecia na hora, mas tumores. Ele tem uma característica específica, porque é um líquido homogêneo, tem a borda bem delimitada. Se você consegue uma janela boa, você consegue uma boa imagem e fica até certo ponto mais fácil. Mas o principal diferencial é fazer com tumor, divertículo também, que a Lívia tinha comentado, mas o tumor é o que a gente precisa fazer o diagnóstico mais certeza. Posso falar de um caso que veio para a gente, passou até para a doutora Edileide, de um cisto pericárdico, que, na verdade, era um aneurisma gigante da coronária direita com fístula. Então, essas coisas também aparecem, né? A ideia da gente trazer esse caso hoje, porque foi até porque o doutor Marcelo Bertolami, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente agora, ele me consultou sobre um caso de uma amiga dele, nutricionista, que apareceu com cisto pericárdico, e ele queria saber o que fazer. Aí conversei para ele que geralmente é um achado incidental, que não tem nenhum problema maior, mas tem algumas coisas, alguns detalhes que a gente precisa avaliar para a gente dizer que não vão fazer nada, vamos deixar como está. Então, eu acho que é interessante. E uma outra coisa interessante é que essa paciente teve Covid previamente, né? Será que foi o Covid que fez aparecer o cisto pericárdico? A gente vai conversar sobre a etiologia do cisto mais para frente.
Então, vamos prosseguir? Quer fazer algum comentário, Ibrahim? Não, por enquanto não. Talvez, como o Covid, uma inflamação pode causar o cisto, mais para frente a gente passe a ter mais diagnósticos de cisto. E como é um achado incidental, ecocardiograma às vezes não pega, né, quando ele está localizado no lado esquerdo, mas a ressonância e eco vai pegar muito mais, né? Diante desse achado, nos vem a pergunta qual seria a etiologia da dispneia, né? Se realmente esse cisto justificaria ou se teriam outras etiologias para essa paciente. Então, A, certamente não é pela cardiopatia. B, compressão pulmonar pelo cisto. C, um DPOC, um paciente que tem história prévia de ex-tabagismo. D, obesidade. Ou letra E, um TEP. Doutor Marcelo, vou lhe perguntar novamente, qual a sua ideia? Por que essa paciente tem dispneia, já que geralmente o cisto é um achado incidental e não tem repercussão clínica nenhuma pela presença dele? Todas as perguntas estão sempre O fato de não ter um pouco mito difícil. esquerdo, né, ter alguma coisa que pudesse levar a dispneia, eu acho que já quase exclui seu coração um problema. Uhum. Concorda, Ibrahim? Eu concordo, eu estava pensando exatamente isso, né? Que a gente tem um ato esquerdo normal, o ato esquerdo normal pelo eco, pelo eletro, e essa paciente não chegou no peso que ela tem atualmente agora, né? Então é mais fácil a gente imaginar que alguma coisa aconteceu, que eventualmente foi para isso, e a gente praticamente exclui o lado esquerdo da circulação aí como motivo de dispneia, né? Arritmia, doutor Bruno, já viu algum paciente com cisto pericárdio, pela presença ali do átrio direito ou do lado, sendo rechaçado, tem uma arritmia atrial? Como eu já vi um paciente com cisto que eles consideraram como extensão do brônquio fonte esquerdo, comprimindo o átrio esquerdo, aqui no Dante até. E até o doutor Paulo fez a recisão do cisto e o paciente ficou sem arritmias depois. A gente já viu inclusive um outro, que era um cisto pericárdico, mas comprimindo a parede do ventrículo esquerdo. Era ventrículo esquerdo, fazendo TV e também a ressecção foi curativa. A gente não pode garantir que 100% das vezes isso vai acontecer, mas acontece, pelo menos em 2 ocasiões aqui, em casos nossos, já aconteceu e foi bem resolutivo a ressecção do cisto. Eu vi um terceiro exatamente isso, mas como você falou, o cisto era relacionado ao átrio esquerdo. E aí nem era tão grande, quando tiraram o cisto, passou a arritmia supraventricular e a dispneia que o paciente tinha. Muito interessante. Vejam que a gente tem cistos e cistos, né? O cisto pode ser um achado incidental, mas em algumas ocasiões ele pode ter uma importância aí grande, né? Queria convidar a doutora Líria para comentar um pouquinho aqui sobre o ecocardiograma da paciente. Será que o ecocardiograma é o principal exame, é o melhor exame para identificar o cisto pericárdico? O Bruno tinha feito diagnóstico de cisto pelo eletro. Agora ver se ele irá acontecer. Oi, boa tarde. Então, aqui a gente está com o ecocardiograma transtorácico, vou aplicar o 4 câmeras. A gente pode ver aqui nessa imagem aqui à direita, está acontecendo alguma coisa aqui que a setinha está uma vez sem coordenação. Aqui a parede do átrio direito parece estar um pouquinho mais rechaçada, até comparando em relação à parede do átrio esquerdo. Lembrando que o átrio esquerdo tinha tamanho normal, né? E a gente fazendo a rotação do transdutor, a gente percebe aquela imagem que já tinha sido descrita no eco prévio, uma imagem de paredes finas, né, contornos regulares e conteúdo anecoico. Anecoico é preto, né, igual o sangue, líquido no ultrassom é anecoico. Então, tudo isso sugere que seja um cisto mesmo, características císticas dessa imagem. A gente fez a medida aqui nesse corte, a gente deu como 50 por 50. Isso vocês vão ver que muda, que vai mudar bastante de acordo com a nossa janela, né, com o nosso corte ecocardiográfico, tá? Aqui também, só para mostrar para vocês um pouquinho melhor essa imagem, né, que eu usei o recurso do eco, que é o multiplanar, que a gente abre 2 planos com uma diferença de 90 graus entre eles, então isso ajuda bastante a gente para definir melhor a imagem, o tamanho, tá? E aqui é a setinha apontando para o cisto. Aqui outro corte com mapeamento com fluxo colorido, para a gente mostrar que não tem fluxo dentro dessa cavidade, que um diagnóstico muito difícil da gente fazer, às vezes, pelo eco, mas é um diagnóstico diferencial importante, são os divertículos pericárdicos. Os divertículos, eles vão se comunicar com o espaço pericárdico, então você vê fluxo dentro deles, tá? Aqui a gente não vê. E aqui, na janela subcostal, que é o lugar que eu consegui medir melhor esse cisto,
usou o recurso multiplanar também, então eu consegui abrir melhor o cisto, aferindo maiores medidas, tá? Eu medi 52 por 70 aqui, principalmente, e a gente pode ver que ele não é tão arredondado, não é tão redondinho, né? Ele é mais arredondado, mais comprido até. Aqui também mostrando essas medidas, tá? Mais focado nele, para a gente ver que ele não é tão pequeno, né? Olha o átrio direito aqui e o tamanho do cisto, mas a gente pode ver que a parede do átrio ela tem um leve rechaço, mas ela não está sendo comprimida, né? E o 3D mostrando essa relação anatômica, a gente pode ter uma relação maior de profundidade também, né? com o coração. E a medida pelo 3D reconstruindo os planos foi estimada mais ou menos em 54 por 73. Tá? E as características, né, dos cistos pericárdios pelo eco são igualzinho dessa paciente, né? Cavidades com conteúdo anecoico, paredes finas, eles podem ser uniloculados ou multiloculados, não tem fluxo em seu interior. Geralmente, eles têm uma medida de 1 a 5,5 centímetros, né? Normalmente, o local que a gente encontra mais eles são no espaço cardiofrênico à direito, mais na região esquerda também do coração a gente encontrado, e pode também ser encontrado mediastino anterior e posterior. Aqui, só para mostrar para vocês um cisto pericárdico à esquerda, tá? No espaço cardiofrênico à esquerda, bem adjacente aqui à parede inferolateral do ventrículo esquerdo e a parede lateral. E um outro também que eu achei de um artigo na região apical, que eu acho que deve ser até esse que o Bruno até falou, levando até uma taquicardia, né, ventricular. E a gente tem a gente mediu ele em 2021, né, em 2020, medindo 50 por 50, e hoje eu medi 70 por 54. Será que esse cisto aumentou? Será que é só planos diferentes, examinador dependente? E eu achei um artigo comparando falando sobre o crescimento desses cistos. A maior parte desses cistos eles não crescem, tá? Eles examinaram 29 pacientes no período de 2 anos e foi mostrado que eles permanecem o mesmo tamanho, mas uma parte pode até diminuir e uma pequena porcentagem pode aumentar. O que mostrou que quando esse crescimento é maior que 10%, você tem uma significância. Mas o artigo fala para a gente que, apesar do crescimento, não tem a repercussão clínica, os pacientes permaneciam assintomáticos. Tá? Então, eu acredito que isso que a gente mediu foi uma questão de plano mesmo, que eu usei o 3D para ajudar a medida, né? E usei também o recurso multiplanar, permitindo uma medida melhor, uma aferição melhor. Tá bom? E só lembrando também que, às vezes, a gente faz eco, a gente não vê os cistos pericárdicos. Isso eu acredito que esteja relacionado ao tamanho, à localização, né? A sensibilidade geral do eco é baixa, em torno de 38%. E, nesse artigo, ele fala que foi melhor para detectar cistos à esquerda, mas acredito que é no ventrículo esquerdo, e não no átrio, que é muito difícil de ver. Tá bom? E o esofágico é melhor para ver também. Excelente, Líria. Então, a gente não pode valorizar muito o eco para dizer que o cisto está aumentando ou não, porque depende de que local você olhou, tudo mais. E eu acho que agora até foi bom esse caso, né? Porque quando a gente fizer um laudo, acho que a gente deve colocar no laudo onde ele foi em maior medida, qual técnica, que isso para ajudar o acompanhamento, né? Mas vai ser falado até qual que é o acompanhamento melhor para os cistos mais para frente, né? Perfeito. Aqui agora. Antes, eu queria comentar algumas coisas interessantes. Primeiro, eu estava dizendo para a Edileide que eu tenho visto mais cistos com colegas do serviço onde a gente trabalha, que às vezes tem como achado incidental em tomografias de tórax, de abdômen, ressonância de abdômen, e vem aquela imagem, chama a gente que é cardiologista para ter uma ideia se é mesmo um cisto, do que em exames cardiológicos propriamente dito. Então, talvez a prevalência disto seja maior mesmo do que a gente pensa. Segundo, esse é um outro caso que vai mostrar para nós como cada exame tem seu ponto forte. Por exemplo, se você quer estudar folhetos valvares, se você quer estudar aparato subvalvar, o eco, pelas características da velocidade, vai ser superior. Se você quer ter uma ideia melhor do que acontece na área de secção transversal global, aí os métodos ditos axiais, tomografia e ressonância, mostram um pouco mais isso. E logo nessa primeira imagem, a gente observa essa imagem de localização,
a gente observa essa grande estrutura, né? Então, apesar de chamar cisto, como a Líria disse, não é arredondado, ele é uma estrutura por vezes triangular, por vezes oblongada, tendendo aqui a formar uma espécie de uma elipse mas um pouco deformada. E nessas primeiras imagens de ressonância, o líquido aparece brilhante. Mais do que isso, quanto mais estacionário o líquido, mais ele brilha. Então, veja que se a gente for notar a intensidade do brilho no interior do ventrículo esquerdo e no interior do átrio direito, essa imagem cística é mais brilhante do que nessas duas cavidades, assim como é mais brilhante do que na aorta, mais brilhante do que na cava e mais brilhante do que no átrio direito. Ela tem uma relação íntima, essa estrutura tem uma relação íntima com o átrio direito, que a gente observa desde o início, e, em seguida, é feita uma imagem que valoriza exatamente a água. Então, nessas, a gente reduz a intensidade de sinal da gordura e lê, porque a água e gordura têm tempos de relaxamento pela ressonância mais ou menos opostos. Então, a gente meio que calibra o equipamento para ver água. Então, é bom, por exemplo, ver edema, assim que a gente vê edema na fase aguda do infarto, na miocardite, mas a gente observa, nesse caso, uma imagem, como eu disse, com morfologias diferentes, muito grande, né, pegando praticamente toda a extensão do coração nessa ressonância, nesse dia, e deformando, acho que é essa imagem, que depois vão ter cines que vão mostrar melhor, mas que ela deforma essa parede do átrio direito. Ela deforma de uma maneira bastante relevante. Notem aqui, por exemplo, a diferença entre as dimensões do átrio direito, do átrio esquerdo. O átrio esquerdo sistematicamente maior, porque o direito vem sofrendo essa compressão. Cine-ressonância em eixo curto, de mais apical para distal, para não perder muito tempo de todos, eu tirei as imagens mais distais. Essa paciente tem uma área cardíaca um pouquinho aumentada, apesar de ter função ainda dentro do normal, ela tem um aumento do padrão de trabeculação, que eu acredito seja muito decorrente da obesidade que ela tem. Ela é uma paciente que tem uma área de superfície corpórea muito grande, e isso provavelmente está levando a alguma sobrecarga. Tem uma disfunção diastólica por conta disso, e isso deve estar levando a esse aumento do padrão de trabeculação, muito embora ela tenha alguma alteração, né, Paulo, da trabeculação também nos papilares, o que não é uma coisa tão frequente da gente encontrar, mas não estou querendo chamar atenção para isso. Chama atenção, sim, para essa imagem cística. Notem como aqui ele fica com a mesma intensidade de brilho das estruturas que se mexem. Agora a cine em 4 câmaras vai mostrar melhor tanto a dimensão do cisto como a sua relação com o átrio direito, que nitidamente não se expande, né? Notem que, apesar de chamar cisto pericárdico, a relação pela ressonância com o pericárdio não é tão óbvia para quem está menos afeito ao método, porque o pericárdio, nessas imagens de ressonância, é essa lâmina escura, e o olho humano é menos sensível para coisas escuras do que para coisas claras, mas o pericárdio é isso. Então, aqui a gente tem um dos folhetos contendo esse cisto que aqui se encontra, o átrio direito aqui. Notem como aqui, de fato, o átrio direito não se expande, né? Agora, as imagens por perfusão, que sempre fazem parte da caracterização tecidual. No caso, se for mesmo um cisto e não um tumor de outra natureza, ele não vai ser opacificado, que é exatamente o que acontece nesse caso. Notem a total ausência de sinal e notem como existe uma deformidade da área pulmonar. Bastante interessante essa imagem nesse sentido. Vejam que essa veia pulmonar, que deveria ter um trajeto retilíneo vindo dessa região para cá, para o átrio esquerdo, ela é desviada pelo grande volume do cisto. E as imagens de realce tardio, cistos são estruturas homogêneas que não realçam, nem suas paredes se realçam, e aqui, para a Edileide não achar que a gente estava levando as imagens coloridas, esquecendo da minha promessa, sem mostrar imagens coloridas aqui, a gente vê esse elemento de bastante homogêneo, desviando o trajeto da veia pulmonar, provocando algum grau de deformidade, tanto do átrio direito como na base do pulmão direito. O lobo inferior do pulmão direito é comprimido, em parte desviado por essa estrutura cística bastante grande. Não vou mudar de slide para deixar para você continuar. Tá? Excelentes imagens. E eu fiquei impressionada com aquela trabeculação aumentada. Você acha que tem critérios para não compactação nesse caso? Não. Não, porque ela não chega a 2,3 para 1, não pega o septo. E a gente tem visto isso muito em pacientes que têm alguma sobrecarga sistêmica. Então, é muito comum a gente ter hipertenso, atletas todos têm um padrão de trabeculação maior. Perfeito. Então, como combinamos, a reunião hoje vai ser diferente. Antes da gente continuar a evolução dessa paciente e decidirmos o que nós vamos indicar para ela, o Dr. Rafael vai fazer uma breve resumo. Aliás, ele fez uma revisão muito boa aqui sobre esse assunto.
e vai nos falar agora, e depois a gente continua com o caso apresentado. Por favor, doutor Rafael. Boa tarde a todos. Bom, a gente vai começar aqui com uma revisão breve dos cistos pericárdicos. Bom, antes de mais nada, epidemiologicamente falando, a gente avalia que é uma lesão cística rara e vai compreender aí 6% das massas mediastinais e 33% dos cistos mediastinais. Ela tem uma incidência próxima de um caso a cada 100 mil habitantes e o doutor Ibrahim já chegou a comentar, é avaliada que é, na verdade, uma incidência subestimada, que a grande maioria dos pacientes apresenta-se assintomático no momento de descoberta do cisto. Então, se alguém não tem um acompanhamento de rotina ou, por algum motivo, acaba em um exame de imagem evidenciando esse cisto, que já no eco não é algo fácil de achar, na radiografia, se ele estiver em uma posição atípica, também não vai ser fácil de achar, esse paciente passa com essa alteração despercebida por toda a vida, né? Algumas revisões falam que ele tem uma distribuição homogênea entre os sexos, mas as revisões mais atuais que a gente tem falam que essa distribuição é heterogênea. Esse cisto é mais comum nas mulheres, em 67% dos casos, e 33% no sexo masculino. Usualmente, aquilo que a gente conversou, ele é diagnosticado na 3ª e 4ª década de vida de forma incidental, e a doutora Líria já passou por isso, mas vale ressaltar. O mesmo artigo. Vale a pena a gente ressaltar que 70% dos casos os cistos vão estar localizados no ângulo cardiofrênico direito, 22% dos casos no ângulo cardiofrênico esquerdo e 8% dos casos eles vão estar em regiões posteriores ou antero-superiores do mediastino. Aqui tem algumas imagens de casos aqui do Dante Pazanese mesmo. A gente vê aqui a presença desse cisto em hemitórax direito, próximo ao ângulo cardiofrênico. Novamente, um outro paciente aqui do Hospital Dante, a gente já mostrou essa imagem, agora só sinalizando a presença dos cistos, né, em uma radiografia de PA e perfil, e evidenciar sempre a importância de conseguir reconhecer se esse cisto é, na verdade, um cisto ou se existe possibilidade dele ser um divertículo pericárdico, né? Então, eles têm uma formação anatômica diversa, né? O divertículo ele vai ter essa presença de um conduíte comunicando o saco pericárdico com a estrutura do cisto, e enquanto o cisto não, o cisto vai ter a estrutura fechada, como demonstrado aqui nas nossas imagens, e de toda forma a apresentação radiológica dessas duas entidades é bastante similar. Então a gente estima que 10% do que a gente considera como um cisto é na verdade um divertículo. Ambos podem e geralmente têm uma origem embriogênica. Isso acontece por uma falha na fusão das lacunas mesenquimais que vão formar o celoma pericárdico. O que vai diferenciar se isso vai se apresentar como um cisto ou como um divertículo é o grau de constrição que existe na junção falha dessas lacunas. Então, quanto mais constrita for essa junção, maior a probabilidade da gente encontrar um cisto. E quanto menos constrita essa junção, maior a possibilidade de a gente encontrar um divertículo. Então, partindo desse ponto, a gente tem a noção de que um cisto pericárdio é provavelmente um remanescente de um divertículo que se obliterou durante o desenvolvimento, né? E, continuando em contextos etiológicos, como a gente comentou antes, eles usualmente são congênitos, mas podem ser adquiridos, e normalmente são sequelas de agressões pericárdicas, né? As causas menos frequentes que podem gerar um cisto são inflamatórias, e dentro das inflamatórias a gente pode falar de quadros reumatológicos, né, reumáticos, infecciosos, a gente pode citar a tuberculose, que é muito comum no nosso meio, e também infecções por equinococos, que tendem a formar cistos hidatiformes múltiplos, que não vão acometer só a região de pericárdio, mas também afetam o miocárdio e a parte hepática. Causas traumáticas e pós-cirúrgicas. Isso aqui é um paciente do Dante também, não sei se a gente consegue ver bem aqui na imagem, mas foi um paciente que foi submetido a uma troca valvar com essa esternotomia, e em um dos exames de rotina dele, um dos exames radiológicos, a gente teve essa presença de um cisto pericárdico, também em região de hemitórax direito, próximo ao ângulo cardiofrênico. Por algum motivo, pacientes com doenças renais crônicas que necessitam de hemodiálise de frequência têm um aumento da chance de apresentar e desenvolver esses cistos pericárdicos ao longo da vida.
De apresentação clínica, só 50% a 75% dos casos são assintomáticos. Isso explica o porquê que o paciente passa muito tempo sem ter um diagnóstico mais preciso, né? E os sintomas usualmente vão ocorrer quando a gente vai ter algum grau de compressão de estrutura adjacente ou esse cisto evolui com complicação. O Dr. Tito chegou a comentar isso anteriormente. Quando a gente fala de compressão, a gente fala de compressão de câmara cardíaca, fala compressão de árvore traqueobrônquica, do parênquima pulmonar propriamente dito, a gente pode, inclusive, ter grau de compressão do trato gastrointestinal, como esôfago, né? Apresentações sintomáticas comuns para esses pacientes vão ser tosse crônica, uma dor torácica, dor pleurítica, dispneia. Em casos incomuns, apresentações atípicas, a gente pode ter pacientes com síncopes recorrentes, queixas de palpitações, pneumonias de repetição, insuficiência cardíaca congestiva ou até mesmo morte súbita. Tá? Critérios diagnósticos. O cisto e o divertículo vão ter uma importante semelhança radiológica. Então, um fator diferencial entre os dois vai ser a presença de um trato comunicante entre o pericárdio e a cavidade cística. E não comumente ele vai ser evidenciado em qualquer modalidade radiológica. Não é algo fácil de você encontrar. Então, a gente tem aqui como lançamão de uma TC de tórax com contraste, de uma cardiorressonância também, e de um ecocardiograma transtorácico para a principal forma de avaliação. E aqui é uma tabela que tenta valorizar a característica e a apresentação sintomática a apresentação radiológica desse cisto em cada uma das modalidades. Passar brevemente por isso, acho que o Dr. Ibrahim já conseguiu expressar bem como esse cisto vai aparecer na ressonância e a doutora Líria já conseguiu expressar bem como esse cisto vai aparecer no ecocardio, então a gente vai dar uma atenção um pouquinho maior à tomografia, que realmente vai ter como ponto positivo a capacidade de definir muito bem a anatomia do cisto. Vai ser uma massa normalmente única, com paredes finas e de conteúdo homogêneo, pouco captante, e na verdade não captante ao meio de contraste, né? A vantagem dela é que ela tira o artefato de movimentação que, por exemplo, existe no eco. A contração do cardíaca por si só pode alterar a morfologia do cisto conforme a gente avalia, e se a janela não for boa, se o paciente também não for um paciente assim, modelo para fazer essa avaliação, a gente pode ter uma dificuldade com a própria contratilidade cardíaca. Então, esse artefato é retirado da ressonância, o que facilita a caracterização anatômica. Outra vantagem é o tempo de aquisição, que é curto, né? E de desvantagens, a gente pode ter uma caracterização errônea se o líquido que preenche esse cisto tiver um alto teor proteico. Isso é comum em casos hemorrágicos e em casos infecciosos, né? Então, como são etiologias também importantes por trás da formação do cisto, se esse líquido for rico em proteína, a gente vai ter bastante dificuldade dessa caracterização. E essa alteração é comum também à ressonância. Então, se um líquido rico em proteína, vai ser mais difícil a gente conseguir caracterizar a ressonância cardíaca, né? Outra desvantagem da tomografia é que eu não tenho acesso funcional do coração. Eu tenho dificuldade em determinar se esse coração está funcionando bem, apesar da presença do cisto, né? E para pacientes com hipersensibilidade a contraste, é um exame que não é tão bom, né? Assim, eu acho que também passar brevemente aqui pelo eco, uma coisa interessante, é que é um exame rápido, de baixo custo, que é mais acessível, geralmente, do que a ressonância e do que a tomografia, então acaba sendo uma das principais modalidades diagnósticas. Assim, é comum a gente encontrar a primeira hipótese diagnóstica de cisto é uma avaliação de um ecocardiograma, né? Bom, aqui são só algumas imagens de novo. A imagem A é uma radiografia, né? A imagem B é um eco, a imagem C é uma tomografia e a imagem D é uma ressonância. E quando a gente para falar das complicações, as complicações normalmente causadas por compressão de estruturas adjacentes, podendo chegar até uma insuficiência de ventrículo direito, muito por conta da epidemiologia, em que esse cisto vai ser mais comum nessa região. Causas inflamatórias infecciosas, a gente já passou por algumas delas, né? A pericardite e a infecção do cisto, propriamente dita.
hemorragias e rupturas, que podem acontecer espontaneamente ou advinda de trauma torácico. Isso é outra tabela que a gente consegue separar aqui um pouquinho melhor as complicações relativas a cada categoria, né? Então, as complicações por compressão cardíaca, a gente vai ter complicação das câmaras direitas, com desvio de septo cardíaco, disfunção diastólica, obstrução de fluxo ventricular direito, estenose pulmonar, prolapso da válvula mitral, insuficiência cardíaca congestiva e, em ainda causas compressivas, a gente fala de obstrução da árvore traqueobrônquica, né? Causas inflamatórias, pericardite infecciosas, causas de tamponamento cardíaco podem acontecer por conta da ruptura do cisto no saco pericárdico, hemorragia dentro do cisto pericárdico e a ruptura de um cisto hidatiforme também. E de outras formas assim de complicações, a gente consegue citar essas fibrilações atriais ou outras arritmias, como o Dr. Bruno pontuou aqui para a gente. A erosão do cisto na veia cava superior, a erosão do cisto na parede atrial ou na parede do ventrículo e pneumonias, né? Quando a gente pensa em manejar como a gente maneja esse paciente, conservador ou de forma invasiva, depende muito de uma abordagem sistemática, que vai ser pautada principalmente em sintoma. Então, o paciente tem ou não tem sintoma? A massa é grande ou a massa é pequena? E o efeito compressivo existe em estruturas nobres? Aqui a gente pode falar de parte vascular, cardíaca ou respiratória. Então, a abordagem cirúrgica para esse paciente é bem indicada em pacientes sintomáticos com grandes cistos, em sinais radiológicos de comprometimento de estruturas vitais e em casos também de potencial transformação maligna. A toracoscopia com vídeo assistida é uma boa abordagem de escolha, ela deve ser a primeira opção, se possível, sempre que possível, né? Porque tem uma menor perda sanguínea, um melhor padrão cicatricial, tem a possibilidade de alta precoce para esse paciente. Quando a gente levanta a bola para falar das abordagens conservadoras, antes de mais nada tem que verificar se o paciente é de fato assintomático. Percebido isso, a gente pode fazer um follow-up. Esse follow-up é recomendado com tomografia ou ressonância a cada 1 ou 2 anos, por 3 a 5 anos, se esses pacientes estiverem estáveis. Então, se depois dos 5 anos a gente fez o follow-up do paciente, o paciente não teve alteração da morfologia do cisto, o cisto não cresceu, ele está assintomático, se eu quiser, eu posso parar de acompanhar esse cisto, ou eu posso espaçar mais as minhas avaliações. 1/3 desses cistos vão reduzir de tamanho no intervalo de 2 anos e alguns deles têm a capacidade de resolução espontânea. Às vezes o cisto se rompe para dentro do saco pericárdico e o volume do cisto era pequeno e não tem nenhum comprometimento hemodinâmico. Isso é uma das causas por trás dessa resolução espontânea. A única diferença é que a gente não consegue documentar, a gente não avalia isso quando de fato acontece, né? Uma outra opção de intervenção que ainda está dentro do que eles consideram uma abordagem conservadora e foge ao escopo da cirurgia, é uma punção guiada avaliando a possibilidade de esclerose alcoólica loco-regional. O problema dela é que ela tem 30% de chances de recorrência. Então, ela vai ter uma valia maior para pacientes que são sintomáticos ou oligossintomáticos, tem cistos maiores que você consegue identificar bem ao eco, bem a ressonância, bem ao eco e a tomografia, perdão, e não tem uma boa performance cirúrgica. A cirurgia deles apresentaria um risco muito grande. Então, existe a possibilidade de a gente fazer a abordagem desse cisto de forma percutânea, tá? Eu sempre reconsidero a abordagem cirúrgica nos pacientes antes assintomáticos se ele evoluir com sintoma, obviamente, ou se ele é refratário a essa terapia conservadora. O cisto está crescendo, eu puncionei, drenei, esclerosei e não resolveu. E se existe a possibilidade de isso, na verdade, ser um divertículo. Então, a melhor forma da gente diferenciar o cisto de um divertículo é cirurgicamente mesmo. E quando a gente faz essa abordagem, a gente tem que ter consciência de estudar muito bem o trajeto para conseguir, de fato, obliterar esse trajeto e impedir novas recorrências.
Aqui é basicamente um fluxograma que fala um pouquinho do que a gente conversou anteriormente. Então, eu avaliei o cisto pericárdico, eu separo o tamanho, a morfologia e o paciente em assintomático ou sintomático. Paciente assintomático, cisto pequeno, tratamento conservador, vai fazer o follow-up. Paciente assintomático, o cisto bastante grande e eu não tenho a condição de dar certeza que isso não vai complicar, eu posso levantar a possibilidade de cirurgia. Paciente tem status cirúrgico? Opera. Paciente não tem status cirúrgico? Aspira e follow-up. Paciente sintomático com comprometimento hemodinâmico, com sinal de complicações iminentes, candidato a cirurgia? Opera. Não candidato a cirurgia? Tenta aspirar guiado e vamos ver se a gente consegue resolver em parte as queixas. E, basicamente, se o cisto é grande, o paciente está aguardando por cirurgia, é sintomático ou oligosintomático, a citologia desse líquido permite você acompanhar mais distante, a aspiração percutânea com esclerose alcoólica, de novo, é uma opção. Se recorrer, o paciente tem status cirúrgico, opera. Não tem status cirúrgico, reaspira. Beleza? Obrigado. Nossa, muito obrigada, Rafael. Excelente revisão, né? Não é tão fácil a gente achar alguma coisa sobre cisto pericárdico. Doutora Morgana, vamos então continuar o nosso caso, como combinado? Então, dando seguimento ao acompanhamento da paciente, evolutivamente ela refere que não tem sintomas, não sente nada. Porém, quando eu acompanhei a paciente até o pronto-socorro para a gente fazer o eletrocardiograma, ela não é tão assintomática assim, né? Ela chegou lá um pouco dispineica, apesar dela não reconhecer, não aceitar esse sintoma. E dos ecocardiogramas dela, já foi, inclusive, já discutido, né? Mas a gente teve um aumento do primeiro ecocardiograma dela de janeiro de 2020, que foi o da admissão, para o ecocardiograma que nós fizemos durante essa semana. E aí vem a pergunta se realmente houve aumento do cisto ou se seria algo da diferença das medições, operador dependente. Então, a gente entra nessa discussão. Eu acho que essa é uma questão que a gente conversou previamente com a doutora Líria, né? Acho que o ecocardiograma não é o exame ideal para a gente monitorar o aumento do tamanho, né? Porque é operador dependente também, porque depende de onde você mediu, não é isso, Líria? O plano ecocardiográfico, né? É isso mesmo que eu acho. Além de ser examinador, tudo isso, o plano que a gente vai medir, a técnica, né? Se for tridimensional ou não, isso vai interferir muito na medida, né? Ibrahim não comentou, mas a medida da ressonância era bem maior do que a medida do eco, né? Tinha 90 por 70, se não me engano. 9 por 7. 9 centímetros por 7 centímetros. Paulo, você queria fazer um comentário? Quer comentar, Paulo? Perfeito. Bom, a paciente é dispneia, tem dispneia, apesar de não confessar. Eu tenho uma dúvida agora, pela dispneia, pela imagem da ressonância. Está comprimindo uma veia pulmonar, isso também não pode ajudar a cursar? Não, ela estava comprimindo o lobo inferior, ela estava desviando o trajeto da veia pulmonar. Tá, então não só desvia o trajeto, comprime o lobo. Ela ficou meio rechaçada, né? Mas... Então, diante do exposto até o momento, qual o próximo passo para o caso específico dessa paciente? Letra A, expectante com tomorressonância. Letra B, toracotomia. C, aspiração com esclerose alcoólica. Ou videotoracoscopia. Quem quer comentar? Vejam que não é fácil, apesar de toda a revisão
do Dr. Rafael, a gente tem dúvidas nessa paciente. Dr. Marcelo, quer comentar o que você indicaria para essa paciente que você atendeu hoje no seu consultório? Eu acho interessante isso, porque o Dr. Rafael só não falou que a cirurgia, o tratamento cirúrgico, tem um inconveniente grande, né, Rafael? Que às vezes lesa frênico que passa por ali. Então, alguns pacientes que eram assintomáticos, eles passam a ter dispneia no pós-operatório por conta de compressão aí e atelectasia. Eu queria comentar isso, assim. Aqui a gente trouxe um caso bastante grande, mas a localização dele, a mais frequente é essa aí mesmo, tamanho não. Mas a localização é essa, quer dizer, é posterior no átrio direito. Então, para fazer punção não é tão simples, e muitas vezes aí a decisão por intervir fica mais complicada porque o acesso é mais complexo. Então, muitas vezes tem que ser um acesso cirúrgico ou uma videotoracoscopia, que é diferente de fazer a punção simples, porque muitas vezes a localização dele é ingrata para você fazer punção, que ele é retrocardíaco, está ali entre o átrio direito, o diafragma e o pulmão. E é onde a gente mais vê, onde os colegas mais chamam a gente para ver. A imensa maioria dos cistos que a gente viu até agora são, como eu disse, achados incidentais e muito menores que esse. Mas eu queria deixar essa lembrança de que não é uma punção simplesmente guiada pelo eco, tal, que a gente vai conseguir, porque tem as coisas no meio do caminho pelas quais a gente tem que se desviar. Principalmente o nervo frênico. Né? Principalmente o nervo frênico. Deixa eu perguntar para as pessoas, quem está convencido que essa dispneia dela ou melhor, quem acha que a dispneia dela é provocada ou piorada pelo cisto, levanta a mão. Quem acha que não é? Difícil dizer, né? Essa paciente é obesa, ela tem antecedentes de tabagismo, e a gente estava até comentando antes da reunião que essa seria uma vantagem da tomografia. Né? O cirurgião de tórax normalmente adora tomo, porque ela vai analisar também o pulmão, que ficou, a gente não avaliou o pulmão dessa paciente, pode ser que ela tenha alguma fibrose pulmonar e tudo mais, né? Tem a obesidade na história, né? Que limita Eu fiquei impressionado pelo volume da parede torácica dela. Eu achei que ela tem muita estrutura de parede, e olhando as imagens de ressonância, eu fiquei muito mais preocupado com o controle do peso corpóreo do que com a retirada do cisto. Você acha que uma tomografia, para analisar melhor quanto ela tem de restrição de pulmão expandido, poderia ajudar na definição se é pulmonar ou não? Pode ajudar sim. Pode ajudar, primeiro, ela teve Covid, então a gente vai ver o parênquima pulmonar, se tem alguma sequela, se ficou algum grau de fibrose ou não. Não parece ter hipertensão, porque não só o desempenho das cavidades direitas pela ressonância era normal, como as pressões pelo eco eram normal, e a dimensão do tronco da artéria pulmonar também. Então, não acredito que seja consequência de hipertensão pulmonar, alguma coisa assim. Acho que a tomografia pode ajudar, mas a tomografia ela tem a grande vantagem, nesse caso do pulmão, também de ajudar a fazer, como você disse, a volumetria, e a gente mostrar se essa redução é significativa ou não. A minha impressão visual pela ressonância é que é uma redução que impressiona para quem vê, mas tem menos impacto funcional na expansão pulmonar. Ela tem realmente uma obesidade limitante de expansão. Eu acredito que seja muito relacionada a isso. Vamos em frente. E aqui nós trouxemos o resumo dos nossos casos que a gente acompanha no ambulatório. Nós temos, no total, 11 pacientes, 8 pacientes com cisto pericárdico do átrio direito, 3 no átrio esquerdo. 3 deles foram operados, sendo uma toracotomia mediana e 2 com videotoracoscopia. Porém, todos os pacientes que foram operados, nesse total dos 3, tiveram paralisia do nervo frênico e algum grau de insuficiência respiratória. Né? Durante a discussão com a doutora Edileide, ela complementou que pacientes que eram assintomáticos passaram a ter esse sintoma de dispneia. Então, a gente entra nessa divergência. Vejam esse raio-x, antes da cirurgia, estava lá com um cisto bem evidente, e era um cisto bem grande, e a gente, por isso, resolveu operar, mas olha como ficou o pós-operatório desse paciente, uma expansão pulmonar direita bem reduzida, esse paciente ficou dispneica, a gente indicou fisioterapia respiratória, mas ela ficou mais limitada no pós do que no pré, e depois desses 3 primeiros casos, a gente resolveu não intervir mais, seja com a toracotomia mediana, seja com a videotoracoscopia, não houve diferença em termos de lesão de frênico nesses pacientes. Então, eu passei a votar contra a cirurgia por esse motivo. Fala, doutor Bruno.
Eu ia perguntar, porque isso aí, na verdade, até interessa pensando em crioblação de FA, porque o frênico direito passa muito perto das veias pulmonares direitas e da cava e da parede posterior do átrio. Tem algum exame de imagem que talvez ajude para planejamento cirúrgico, que a gente consiga... Qual seria o melhor exame de imagem para a gente poder ver o trajeto do frênico e isso aí, será que conseguiria ajudar alguma coisa no planejamento cirúrgico? Eu tenho a impressão que não. Eu até pedi para o doutor Leandro, que é cirurgião de tórax, que está presente na reunião, acho que ele não pôde, não está aqui conosco não, né, Leandro? Eu acredito que não. Então, mas ontem a gente conversou que a gente estava preocupada com a paciente sobre se a gente ia intervir no derrame pericárdico por toracoscopia ou não. Ele disse, será porque a gente está preocupado que a paciente tem uma patologia pulmonar, tem um DPOC, se a gente pode lesar o frênico. Ele fez, olha, não tem como saber, é pouco frequente a lesão, está lá o trajeto do frênico, a gente sabe onde ele é, mas é impossível você prever se vai ter lesão ou não. Nessa cirurgia, é quase 100% dos casos lesionam o frênico, mas eu acho que não tem como prever, a gente sabe a localização dele, ponto, tenta evitar o máximo, mas eu acho que não tem nenhum método de imagem, não sei se Ibrahim sabe. Não, Lídia, a tractografia que o pessoal faz para ver trajeto de nervo funciona muito bem para o sistema nervoso central, para as raízes dos nervos quando saem da medula, mas para acompanhar trajeto periférico é mais difícil. Então, esse era o nosso último slide. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta e se vocês saíram com mais perguntas do que respostas dessa apresentação. Acho que eles estão torcendo para nunca darem de cara com um cisto pericárdico na vida. Mas eu acho que vai ser inevitável vocês terem algum paciente com cisto pericárdio no consultório e eu acho que, pelo menos, vocês têm uma ideia do que pode ser feito ou não pode ser feito, né? Que a gente deve monitorar muito mais esses pacientes com tomo e ressonância do que com eco, porque vai ter sempre essa dúvida, a não ser que seja medido pela mesma pessoa, no mesmo plano, eu acho que seria possível ter o ideal, porque não é tão fácil ficar pedindo tomografia e ressonância para pacientes que não tem nada, né, que é um achado incidental de um cisto, a gente fica falando isso o tempo inteiro. O que eu tenho visto na prática aí fora é o pessoal fazer geralmente faz um exame desses, e tenta fazer um exame de ultrassom ao mesmo tempo, para ver se dá para correlacionar e, a partir da ressonância, achar a lesão. Então, se não dá, aí, de fato, eles fazem segmento anual por algum tempo vendo isso. Mas é muito importante também lembrar que a tomografia pode perder se ela não for com tomografia com acoplamento cardíaco. Porque se o cisto for pequeno, a gente pode, pelo artefato respiratório, pelo artefato de coração, perder também. Então, precisa ser uma tomografia pensando que essa possibilidade existe. Não é uma tomografia sem contraste, não, né? Pode ser sem contraste, pode ser sem contraste. Principalmente para acompanhar, dá. Precisa ser mais importante ser com gating respiratório, para ter uma estabilidade, não existir artefato de respiração, gating cardíaco, perdão, não ter artefato de movimento cardíaco, fazer uma apneia boa, pouquinho tempo, não precisa ser com contraste, não. A maior parte dos acompanhamentos a gente faz sem contraste. Inclusive, nessa semana, por coincidência, na semana passada, a gente atendeu um paciente, acho que foi com o doutor Marcelo, ele disse, nossa, a paciente aqui há 3 anos assintomática com esse cisto, a gente vai dar alta para o paciente, não. Mas, olha, é tão difícil a gente saber o que fazer. Na revisão do Rafael, ele encontrou uma recomendação de acompanhar o paciente por 5 anos, né, monitorando a cada 2 anos, 1 ou 2 anos com tomorressonância. Se o cisto permanecesse estável nesse período, o paciente poderia ser liberado para não mais investigar. Não foi isso, Rafael? Exatamente. Então, por um tempo a gente observa, mas a nossa opção cirúrgica não é tão boa, não é tão boa, pode até acrescentar problemas em vez de resolver, né? Mas eu acho que a gente precisa ter alguma orientação quando a gente se deparar com o paciente com essa patologia, né? Comentários, doutor Bruno? Doutor Tito, quer fazer algum comentário? Queria só enfatizar que, às vezes, a gente dá muito valor para algumas medidas, e a gente fala aqui pelo eco, e, por exemplo, endocardite ou tumor, algumas massas, lembrando que o eco a gente faz vários cortes bidimensionais e que nem sempre essa medida é para você ficar ficcionado com aquele número, né? Então, o cisto é um dos exemplos. Existem casos que é muito importante, como a espessura do miocárdio ou distância de algum papilar ou alguma massa para alguma outra estrutura, mas parar de ficar focado, a endocardite tem 1,3 milímetros, isso nem sempre é verdade, depende muito do ângulo que você cortou, e o eco tridimensional ele ainda não supre essa necessidade, ele não tem uma definição temporal
a ponto de você excluir o bidimensional e conseguir fazer uma medida de tridimensional. Acho que do caso, muito interessante. Perfeito. Normalmente essa é a tarefa do Dr. Ibrahim, elogiar os residentes, mas hoje eu quero tomar para mim essa tarefa, porque eu achei excepcional a apresentação dos dois. Rafael, você foi brilhante. Parabéns, doutor Rafael. Parabéns, doutora Morgana. Obrigada aos dois. E vamos encerrar, por favor, doutor. Foram mesmo, e com isso, então, a gente encerra. E ainda é mês de julho, semana que vem? Né? Hoje então, ainda no mês de julho, estaremos perto do Congresso do DIC, onde o doutor Tito certamente brilhará. Estaremos aqui para mais uma reunião do Minhoca Imagem. Obrigado a todos, até a próxima. Antes de terminar, eu queria convidá-los para o curso de amiloidose. Dia 6 de agosto, né? Dia 6 de agosto, é um sábado, e será um curso totalmente diferente, né? Com interação, com brincadeiras, gincanas, brindes. É um curso no modelo fantástico, vai sair sabendo tudo de amiloidose e até se trouxer os pacientes com amiloidose para ser que eles sejam curados. Mas o mais importante é para aprender de uma forma lúdica, né? Não vai ser um dia interessante, não vai ser um dia pesado de aulas. 6 de agosto. 6 de agosto. Começa às 8 horas e termina às 3h30. Né? Esperamos todos vocês, estão todos convidados. Para quem esquecer, no mesmo dia caiu a primeira bomba atômica em Hiroshima, 6 de agosto, mas agora 2022, às 8 horas da manhã. E a inscrição é no cursosidpc.org.br. Isso aí. Obrigada a todos pela presença. Tivemos a ideia de fazer um curso bem diferente. Por quê? Porque acreditamos que esse modelo habitual, tradicional de se ensinar, já está um pouco ultrapassado. Pouco se teve de avanço ao longo dos anos no que diz respeito a ensinar, forma de ensinar, de passar informação. E o que acontece na aula formal é que não se consegue prender a atenção da pessoa que está assistindo. E o nosso pensamento é que se as pessoas estiverem interagindo, vendo uma coisa diferente que prenda a atenção de uma forma divertida, seria muito mais interessante e produtivo em termos de a gente passar a mensagem que a gente quer passar. A gente faz o curso de uma forma muito prática, né? Ensinando o beabá, né? Como fazer no dia a dia da prática clínica diante de um paciente com determinada doença, no caso, a amiloidose. Realmente estou achando bastante interessante, superou minhas expectativas. O modo interativo que o curso é feito é bem diferente do que eu já conheci em 3D, com perguntas, então é difícil até a gente perder a atenção. Temos vários chefes aqui com a gente também, participando do curso, que ajuda a enriquecer com seus comentários. A escolha do tema foi de vital importância, é um tema que nós estamos engatinhando ainda, estamos conhecendo cada vez mais e que tem mostrado cada dia mais que não é uma doença tão rara como nós achávamos antes. E esse diagnóstico da amiloidose é importantíssimo porque hoje em dia nós temos tratamentos específicos que podem realmente mudar a história da doença. Então, doutora Edileide, parabéns pela escolha do tema e parabéns por esse formato novo que mudou um pouco aquele conceito de aula, aquela coisa pesada. Ficou um negócio mais interativo, onde as pessoas dão sua opinião, fazem suas perguntas e também dão risada, se divertem. Eu acho que isso vai ser uma constante daqui para frente. Parabéns a todos. Então estávamos um pouco ansiosas, né, porque a gente não sabia se ia funcionar, porque de qualquer forma, quando a gente faz alguma coisa nova, a gente não sabe se vai dar certo. E hoje eu fiquei extremamente feliz, claro, porque todos me falaram que adoraram, né, que conseguiram brincar, que foi divertido, que não foi uma manhã aborrecida de ficar recebendo informações. Então todos elogiaram bastante o curso e eu estou bastante feliz com o resultado.